Irmãos.com. Olá, pessoas! Podcast Irmãos.com de número 38 entrando no ar. Eu sou o Paulinho e eu não sou cumbuca. Eu sou a Adriana e eu fiz uma lista enorme de pré-requisitos para o meu futuro marido e apresentei pra Deus. Eu sou o Marcelo, para a tristeza geral da nação, eu me caso o mês que vem. Eu sou o Juliano, Ripalabassurion-Derra. Ó a referência. Eu sou Renato Cavaleiro do Dotcast e... Só... Como assim do Dotcast? Não, propaganda. Já comecei a fazer propaganda. E só, acabou. Dotcast. Está começando mais um podcast Irmãos.com e nós hoje temos a presença do nosso querido Renato do Dotcast, que só falou do Dotcast uma vez. Tá bom? Não vai mais tocar nesse assunto, nesse programa. Tá não vou falar mais Dotcast. Prometo não falar mais a palavra Dotcast. E hoje a gente vai falar sobre Em Busca da Tampa da Panela Perdida. Você já encontrou a sua, Renato? Já contei uma panelona, olha que criada de idiota. E você sabe por que eu falei que eu não sou cumbuca? Alguém pegou o trocadilho? Não. Não? Por que cumbuca não tem tampa? Conheço muitas cumbucas. Se eu pudesse fazer outra apresentação, eu falaria: eu sou Marcelo e panela velha que faz comida boa, né? Bom, vocês já sentiram que hoje vai ser um programa de muitas pérolas aqui, né? E pra não perder o costume, vamos pros nossos recadinhos e a gente volta daqui a pouquinho. Muito bem! Vamos para os nossos recadinhos. Hoje muito mais dinâmico. Muito mais dinâmico. Em alta velocidade, a 120 por hora na rodovia dos Bandeirantes. Aê! É podcast em movimento. Estou aqui dirigindo. Hein? Marcelo aqui do meu lado, a Adri aqui atrás, a fônica. E vamos para os nossos recadinhos. A novidade, esse é um experimento, né? Piloto? Experimento piloto, se der certo. Se essa gravação sair, realmente a gente vai pensar em fazer alguns podcasts em movimento. Olha só, hein? A gente ficou um pouco preocupado antes de fazer isso aqui, porque sempre que a gente vai gravar alguma coisa, sempre que a gente vai gravar um programa, vai gravar os e-mails depois, sempre acontece algum pau, dá algum erro em alguma coisa e a gente tá dirigindo, então... Então não é muito complicado. Então você que tá nos ouvindo aí, vai orando, né? E agora eu tô mudando de faixa aqui. Dá uma buzinada aí, pô. Mas é esse podcast aqui sobre Em Busca da Panela, da Tampa Perdida, Tampa da Panela Perdida. E a gente vai começar então com a nossa pérola. Pode ser, Marcelo? Manda ver, vai lá. Já que a gente vai falar um pouquinho Toca aqui no som do carro. Esperar no Senhor e... ou não, né? Ou determinar que a coisa aconteça, fica aí a nossa pérola também. Cortesia do nosso irmão Juliano. Ei, amigo, preste atenção. Eu vim aqui para adorar. Prepare agora seu coração, que o forró vai começar. Se o meu povo me ouvisse e me quisesse, comeria do melhor, mas só pratica regras do homem, come do pior. Ele te deu vida abundante e oportunidade pra viver na luz. Quem te garante essa vitória é o Senhor Jesus. E determine a bênção. E determine e faça a diferença. É tudo nosso, é a escritura que diz. Determine, se esforce, a vitória eu prometo dar. Seja guerreiro valente, invencível, chame pelo meu nome, lhe darei o impossível. Venha comigo e você não vai se decepcionar.
chega, né? Chega, tá bom. Vai tocar tudo não. Vamos lá então, agora recadinhos? Pode ser? Manda ver, manda ver. No último podcast participou com a gente Gedeon Lidório Júnior, já virou parceiro de Irmãos.com, gravou aquele podcast com a gente, já se ofereceu. Já está agregado. Já se ofereceu para gravar, para fazer essa nova coluna aí de teologia. Tô aqui, um momento bem perigoso aqui da nossa viagem. Um caminhão Tem maluco. um caminhão aqui, não deixa eu ultrapassar. Dando certo. Dando Dando certo, pro lado né? e pro outro, indo pro outro, tudo bem. Ótimo. A gente vai pegar aqui agora a rodovia Luiz de Queiroz, né? Estamos indo para Piracicaba. Aí. Boa, e velha e linda Piracicaba. Comigo e você não vai se decepcionar. Então vai, continua, Paulinho, recados. O Gideon tá escrevendo com a gente aí uma coluna sobre teologia, e é uma teologia assim para desmistificar um pouco esse termo de teologia. É algo bem prático e descomplicado para você aplicar já no seu dia a dia. Então, muito legal. Se você quer um pouco mais de densidade bíblica e teológica, leia aí a coluna de teologia, chama Teologia para Sobreviventes. Tem uma mala. Não, é um arquivo, cara. Ah, é? É tipo arquivo X, sabe? Que dá uma. Ah, não, ficou sacada, legal pra assim. caramba. É. Você vê lá a chamada em Irmãos.com, Teologia para Sobreviventes, e vai começar a acompanhar aí. Melhor que isso, só a chamada de 300, 300 Pois artigos. é, 300 E a vitrine artigos. desse podcast também, se você fizer o que eu sugeri. Já tá feito, cara. Ah, Já tá que da feito. O hora. pessoal já tá vendo lá. Tá vendo que o Paulinho tá Tô soltando aí Tá que tá, né? o design. Então, 300 artigos de Colunete. Marcos Soares aí já há praticamente 7 anos com a gente, This is Marcão. escrevendo pra Colunete, né? Acompanha lá, praticamente semanalmente ele escreve um artigo novo pra gente, sempre um parceirão aí de Irmãos.com. Falando em parceirão, no último programa vocês ouviram o e-mail que nós lemos do Renato, lá de Fortaleza. Eu tentei imitar o sotaque dele. Ficou lindo? Ficou lindo, Igualzinho. né? Eu sou muito bom pra fazer sotaques. E o Renato já se ofereceu e está preparando pra gente uma novidade muito legal pro site. Vocês ficam aí Sensacional. ligados. Imagina Ele assim, é o que falta pro site. Imagina o que falta. na área de design, hein? O cara é desenhista, desenha à mão e também trabalha não com dá dica softwares já, de não dá design, né? Mas não tem nada a ver com isso. É uma coisa que, nossa, eu que sou testemunha do site desde o começo, Paulinho sempre quis engatar essa ideia. Algumas pessoas se ofereceram para ajudar e não vingaram. E eu, falando que o Renato vai fazer isso, comprometo ele mais ainda, né? E por falar em Renato, olha que surpresa! Mensagem de voz do Renato! Fala aí. Se bem que ele não tem sotaque, cara. Ele não tem sotaque Não de tem. cearense. Mó estranho. Toca aí. Olá, pessoas! Olá, Paulinho, olá, Adri, olá pra todo mundo que tá ouvindo esse podcast. Eu sou o Renato e você, papai? Sou de Fortaleza, terra do sol e do bom humor. Tô passando aqui só pra deixar o recado e dizer que foi muito massa conhecer Irmãos.com. Os podcasts são edificantes e divertidos ao mesmo tempo. E eu tô muito afim mesmo de dar minha contribuição por aqui. Um abração a todos e fiquem com Deus. Valeu! Esse aí é o Renato de Fortaleza, novo parceiro de Irmãos.com. Vai fazer aí uma super novidade. Vocês ficam de olho no site, que vem novidade por aí. Como a gente está em trânsito e a internet aqui no Brasil não é tão moderna ainda, não tem como ler os nossos e-mails. A gente não tem nada de aquele panelinho da TIM lá, super chique. Nada, que cara. O negócio é limitado. Quem quiser ofertar aí pro podcast, pra gente gravar o podcast em movimento e ler os e-mails. Mas pera, eu acho que esse negócio aí não é tão assim também, meu Paulinho. Eu quero ver você gravar podcast no metrô que eu peguei ontem, às 8 da manhã. Por falar nisso, os caras do Dotcast gravaram o penúltimo Dotcast no Hop Hari, olha só. Olha só, pertinho daqui. Primeiro, perto onde a gente acabou de A gente passar passou lá. por lá. Então ouve lá, ficou bem interessante. Foi o primeiro podcast gravado no Hop Hari, pelo Olha menos só. é o que a gente Isso é sabe. alguma coisa. E esse é o primeiro recadinhos gravados em movimento Luiz de Queiroz. na rodovia Luiz de Queiroz, exatamente no quilômetro, sei lá, 14. Na frente do... Não vou fazer propaganda, não. Antes de voltar pro papo, se você quer o seu e-mail lido no próximo podcast, escreva Como pra... faz? Fala aí. podcast@irmãos.com ou podcast. podcast@irmãos.com. Escreve pra gente ler no próximo, porque a gente... Podcast é com C e A, não com Q, U, E, tá? Vai demorar muito ficar falando isso. Vamos voltar logo, vai. Tá, vai embora.
Vamos lá então pro nosso bate-papo. Chamar o pessoal aqui de volta, Adriana, Juliano, Cabe todo mundo Renato. no carro, será? Será? E ainda tem mais um pra chegar, hein? Tem mais um pra chegar. Será que vai chegar também? Ah, vai chegar sim, tá gravado. Ah, é verdade. Vamos lá então. Podcastirmãos.com em busca da tampa da panela perdida. Estamos de volta! O pessoal tá insano hoje aqui. Renato, que história é essa que sua esposa é um panelão, hein? Ela é gorda? Olha, o que eu vou dizer, olha isso. É pra ouvir, vamos ouvir. Vai. Coisa feia. Ela vai ouvir esse programa? Pode ser sua última fala, entendeu? Melhor tomar cuidado. Só explicar. Ela não, gente, ela não é gorda, é que ela tá grávida. Ela tá grávida. Pra quando A que panela é? está cozinhando. É pro mês de agosto, calma, gente. Calma, minha primeira Mês que filhinha, vem já? ela vai ter... É, Não, meio do mês que cara. vem. E você Pra vai quem Fica com essa chocar? cara de moleque, meu. Como assim, cara de moleque? Calma. Mas fala aí, gente, olha é por só. isso que você casou, cara? Não, primeiro eu casei, depois eu ficou grávida. Não, primeiro eu ficou grávida, depois eu casei. Calma, gente. Nesse caso, a ordem dos fatores faz uma grande diferença, né? Com certeza. Não, cara, olha só, a gente se conhece há um tempo aí, a gente casou e ela tem 30 anos, é isso aí, acabou, só isso. Ai, Aí que quando ela lindo! Ai, A gostei. gente são uma boa diferença de idade. A gente começou, se conheceu pela internet, se conheceu, namorou, casou, deu filho, já por aí vai indo. Nossa, rapidão, É né, porque cara? legal. Sem perder tempo. Você já conheceu ela tá pela morando. internet? Então, pra saber minha história, escuta no podcast número 6. Eu não vou contar aqui, você vai ter que escutar o podcast número 6, que vai estar linkado aí no post pra vocês poderem conferir. Muito bem, já tá Nunca mandando já, será. né? Eu não faço publicidade pra mim mesmo. Não sei. Nunca serão. Só pro podcast. Tá, então valeu, Renato, pela sua participação. Você já pode se retirar. Só parado. Tá, então vamos falar um pouquinho sobre a vida de solteiro, que é o que nenhum de nós é mais, né? Solteiro. Eu sou. Mas solteiro no sentido de não ter a tampa da panela, né? Ah, isso é uma coisa também, hein? Mudou solteiro, cara. Na minha época, quando eu era criança, solteiro era o cara que não era casado. Agora Estado mudou civil, mesmo. né? É engraçado em isso. irmãos.com, quando você se cadastra, você ou é solteiro, ou está namorando, ou está noivo, ou está casado. É. É que solteiro, na verdade, é estado civil, né? Se você for preencher uma ficha, vai perguntar estado civil. Você vai vai falar colocar solteiro. solteiro. Mesmo que você seja noivo, você vai falar solteiro, né? Então, mas vamos falar sobre a diferença desse jovem cristão solteiro para uma pessoa que não é cristã e está solteiro. Primeiro, quais são as diversões de um jovem? Balada. Depende. Cristão Não, gente, ou vocês não? não lembram mais como que é? Pô, eu lembro. Sim, legal. Eu me divertia nos minha bailinhos de garagem. Eu sou velho, eu não sou Ficar na novo. internet. A minha diversão sempre foi ficar na internet o tempo todo. Eu não tive infância, não, gente. Mas na sua infância já tinha internet? Ó, pessoas calculem a Não, idade não sou tão novo assim. Sou tão bom. novo assim, calma. Eu fui apresentado na internet um ano antes de entrar na faculdade, cara. O negócio é... Não, mas eu passei minha adolescência aí, entendeu? Mas por mais ou menos aí. E antes eu não tinha vida social. Era eu e eu. A diversão era só isso. E hoje em dia, geralmente, a diversão tá sendo isso aí, ou então balada. É isso que tem que verdade. pensar. Mas também tem muitas diferenças também na diversão de cristã ou não. Muita gente que não é cristã tem toda uma diversão totalmente diferente. Quem é cristão, geralmente tem uma diversão mais digamos, light, assim, pra assim dizer. Alguns. Eu, cristão e nerd. Já soma tudo, né? E no meu caso, diversão de cristão é no máximo sair com os amigos pra Comer uma pizza. comer uma pizza ou ir no cinema, né? No máximo, assim. Pois é. Não tem essa coisa de balada. Eu nunca tive, nem me interessei por balada e nem ficava com aquela vontade, olha só, eu queria tanto ir pra balada, mas eu sou crente, minha família não deixa, meus pais não deixam. Não, nunca me interessei por isso, porque eu encontrava a minha diversão com os meus amigos mesmo, né? Bom, eu gostava bastante de balada, de tuts-tuts, de estrobo e centopeia e jogo de luz. Então... Não melhora. Ó, paixão. Tá espirrando?
E assim, só que meu pai nunca deixava eu fazer. Eu nunca deixava eu ir. Então, qual que era a solução? Era inventar uma baladinha na casa dos amigos. A gente colocava, armava na varanda e fazia tudo. Até que na minha formatura, eu consegui ir numa balada, numa festa fantasia. Fui e achei a pior coisa do mundo, assim. Terrível, ambiente muito ruim, cheiro insuportável de cigarro, uma barulheira, você não conseguia conversar com ninguém. E a hora que era a minha turma da faculdade, mas mesmo assim, eu vi que não perdi nada. Eu também detesto isso. Eu fui numa boate uma vez, eu tentei ir, né? Porque eu nunca nasci pra isso. Caraca, um bando de gente suada, um encostando no outro, aquela tudo preto, tu quer andar, tu não consegue. Aí se você amarrar o sapato já era, tu vai cair no chão mesmo, tu não vai conseguir abaixar. Não, fora que vocês são homem, porque mulher, se você vai num lugar desse, os homens acham no direito de agarrar você. O pessoal que solteiro e descrente que vai num lugar desse, o objetivo é outro, né? Não é dançar, né? Não é... É fazer contatos, assim, vamos assim dizer. Mas... Imediatos de primeiro grau. Não, mas eu tenho muitas colegas que iam na balada apenas pra dançar mesmo, pra liberar as energias. Não, eu só quero dançar, brincar. Tanto é que quando os caras davam em cima, elas cortavam feio. Teve uma vez que a minha prima me chamou pra ir no show do Asa de Águia. Não, vamos no show do Asa de Águia, Asa de Águia. Eu falei, beleza, então vamos, né? Dormi na casa da minha prima e nós fomos no show. Cara, minha prima foi pra dançar, pra bagunçar. Só que não tem jeito. Os caras acham que você tá lá apenas pra se expor. E naquela música da dança do vampiro, sabe? Gatinha põe o dente no pescoço do rapaz. Nossa, é terrível. Terrível. Claro, todos nós sabemos. Sério que vocês não conhecem a música? Não. Ai, a gente é crente, mas não é alienado, né, amor? E aí? Sério. Eu sou. Não sou, né? É que eu não sei cantar. É por isso. Não precisa. Que bom. Já tem pérola, já. Então, aí, nessa hora, os caras vinham morder seu pescoço mesmo, achando que era vampiro. Gostoso, né? Gostoso, até. Ai, homens, eu aqui defendendo as mulheres. Você é a única representante. Podia fazer isso na igreja, né, cara? Não. Aí a hora que o cara viesse morder o pescoço da moça, ela ia falar, tá amarrado. Vamos lá, vamos aproveitar que já tem muito homem aqui pra chamar mais um. Tá entrando aqui o Jabesmar. Tá entrando Agora chega de bagunça, né? o centenário. Agora tá chegando Chegou o pastor. Chegou o centenário. Fala, Jabes. Tô esperando acabarem as gracinhas aí pra depois Já tava. Já chega com o pé no peito. Que isso, pastor? Já se divertiram bastante? Vamos falar sério agora, né? Renato, esse, pra você que não conhece, quem entrou agora é o Jabesmar. Amigo nosso lá de Vila Velha. E ele é a prova real, prova viva de que eu conheci o Paulinho pela internet. O Jabesmar estava presente quando a gente se conheceu no Superfio há 6 anos atrás, quase já, hein? É, pra você ver, né, amor? Cara, acredito. E o Renato Jabesmar, ele é do Dotcast, um podcast concorrente que tem aí na internet. É, mais fraquinho. Dá uma pressionada. Então, a gente tá falando um pouquinho sobre a vida de solteiro, né? A gente acabou de começar o papo mesmo, falando um pouquinho sobre a vida de solteiro, a diferença entre o solteiro cristão e o solteiro não cristão, né? Como eles se divertem, ou pelo menos como os não cristãos deveriam se divertir também, né? É verdade. E eu acho muito legal como os cristãos conseguem se divertir, por exemplo, sem precisar beber, né? Tem não cristão que olha pra gente e fala, mas como é que vocês não bebem, né? Eu não consigo me divertir se eu não tomar pelo menos um copo de cerveja e tal. Com a cabeça limpa. É engraçado como a gente consegue ficar bobo, né? Falar besteira saudável assim, mesmo sem ter bebido e se divertir de verdade. Não, a gente se divertiu fazendo a dança do quadrado agora no churrascão. Cara, uma coisa assim. Foi muito legal. Eu fui no churrascão também. Quem perdeu, é o Mané. Hoje, cara. Foi no dia 26. Tô atualizado. Daí, assim, quem perdeu é o Mané, sim, não foi? E daí eu tava contando, né, pra Nara, como que foi, né? E tava lembrando o que a gente fez, cara. Eu não falei pra ela, mas veio à minha mente aquela cena da gente cantando música indiana, cara. Não era indiana, cara, era árabe.
Então, eu fiquei pensando, cara, como que pode, quanto de álcool precisa pra um grupo daquele tamanho fazer isso, né, cara? A gente canta música árabe. Muito engraçado, cara. Muito divertido. Mas é legal isso, cara. É legal esse grau de intimidade. Tinha gente que nem se conhecia ainda pessoalmente, ou nem virtualmente, talvez, e tava lá no meio da bagunça e se sentindo em casa, sabe? Isso é muito legal dos cristãos. Mas o tema, assim, talvez a gente tá fugindo um pouquinho, né? A gente já tá falando de outras coisas que podem... É verdade. Imagina, né? E tem a ver também, porque nessas bagunças também, de vez em quando, pode pintar, né? Pensa aí, né? Pode rolar. Enquanto assim, geralmente que rola, né? Quando junta muito crente, assim, geralmente que outro crente enquanto só tampa na panela, né? Ou então, por exemplo, encontro de jovens, com as saídas, assim, rola muito disso. Acampamentos também. Eu acho que isso é válido até, né? Tem gente que fala, você não pode ir no acampamento com o intuito de procurar uma namorada. Acho, cansei de procurar. Mas tem também lugar. Que igreja era eu? Meus irmãos, eu ia namorar quem? Adriana, em Campo Grande só tem uma igreja. Acampamento era só a família dela. Não dá, né? Até meu pai, vai minha filha, vai que eu pago. Doido pra se ver livre. Que maldade. Você podia contar pra gente então a sua experiência aí de espera, né? Como que foi você esperar aí 40 anos pra animar a galera, né? 40, né? Não, mas deixa eu só abrir um parênteses aqui. Esperou e casou com uma gata, né, Javesmar? Fala sério, uma loira dos olhos verdes. Ainda bem que a Drick tá falando, se fosse qualquer um de nós ia ficar esquisito. Não, a Kátia é muito linda. Não, é verdade. Não, o lance é o seguinte, vou só dar um toque de lance da bebida, não sei se vocês sabem, eu tive problema com bebida também. Isso ali é mais, a galera não vai admitir, mas é mais que o cara não tem coragem de chegar de cara limpa na menina, ou de extravasar, brincar legal, então ele vai e bebe, porque depois de você beber, você cai um monte de guarda, né? Guarda moral e tal, e a vergonha também você perde. Então, a maioria dos adolescentes, principalmente, que bebem, é só por isso. É que ele não consegue ser alegre ou extrovertido ou se divertir sem estar de cara limpa, é por isso. Aquilo ali é uma proteção, uma máscara que ele coloca, né? Mas depois que você tá bêbado, você brinca, você namora. E tinha no meu tempo, né? O pessoal dizia, não tem mulher feia, você que bebeu pouco. Então, mais ou menos por aí. Agora, voltando ao esquema do namoro, agora eu sou um menino convertido, já há 23 anos seguindo o Senhor. Meu lance foi o seguinte, eu aceitei Jesus em 1985, eu namorava uma menina de uma igreja, comecei a namorar lá do Rio, lá de Angra dos Reis, e daí foi isso que Deus me usou, não a menina, né? Porque a menina depois parece que ela não era crente, mas lá nessa igreja no Carnaval, que foi o pessoal de Volta Redonda fazer um intercâmbio lá em Angra, e eu ouvi umas pregações lá, tinha muito tempo que eu não ia na igreja. E dali Deus começou a trabalhar na minha vida. Eu voltei para casa em abril, aí aceitei Jesus, inclusive estava mais bêbado do que uma porca. Tinha bebido de sexta até no momento que eu me converti domingo de madrugada, então você imagina como é que eu estava, né? Por isso que eu falo, não, pessoal, vai aqui um apelo aqui, não expulse os bêbados da igreja, porque bêbado também se converte, eu sou uma prova viva disso. Nossa, é mesmo. Mas daí em junho veio um pessoal do Palavra da Vida aqui, e eu estava naquele fogo, né, de novo convertido, aquela coisa toda, aquela empolgação legal, gostoso, liberto dos vícios, tá? Foi um esquema assim, muito legal, muito marcante, né? E eu vi um estudo sobre namoro. Esse rapaz que deu estudo é um pastor Marcos Mendes, na época ele era seminarista, até nos tornamos muito amigos depois que eu fui pro seminário, mas ele deu um estudo sobre namoro. E eu lembro que aquele estudo falou muito comigo, e era essa questão mesmo, né, porque eu estava acostumado com namoro fora da igreja, né? Fora do contexto de igreja, fora do contexto cristão. E fora do contexto cristão, olhou, gostou, vamos ficar, vamos namorar, na hora que não der, acabou e tal. E eu coloquei naquele dia lá, depois cheguei em casa, fui orar, eu coloquei um propósito diante de Deus. Eu orei, e orei com sinceridade, que eu não queria namorar ninguém, a não ser a mulher com quem eu fosse me casar. Misericórdia, por que eu falei isso? Aí que o diabo tenta, né? Mas aí, graças a Deus, eu consegui ficar aí nesse propósito. Eu orei com algumas moças, mesmo lá no seminário, né? Orei lá com três meninas, mas a gente percebeu que... Como assim, cara? Você orou com três meninas? Cara.
Uma de cada vez, né, meu? Chega às 3 assim, ó. Imagina a situação, já. Não. Já Bismar chama 3 meninas que estão interessadas pro canto e fala, vamos orar pra ver quem Deus escolheu pra mim. Bingo celeste, cara. Não, foram 6 anos de seminário, né? Entre o tempo que eu estudei e trabalhei. Então, nesses 6 anos, eu orei com 3 moças. A última foi, assim, cortando a história, a última foi a mais complicada, porque eu acredito na sinceridade dela, ela gostava de mim, eu gostava muito dela também, ela era uma menina crente, não tinha nada de errado com ela, só que a gente tinha objetivos de vida diferentes. Ela tinha muito esse lado da grana, né? Ela queria ter dinheiro para chegar numa loja, não olhar preço, esses papos aí, eu tinha mais um chamado para trabalhar na obra. Então você sabe como é que era a minha perspectiva de obreiro, né? E daí a gente fez um estágio juntos numa igreja, numa ilha lá do Paraná, na Ilha das Peças. Foi um tempo ali muito gostoso, tal, mas aí na volta a gente decidiu não começar. E daí essa menina, eu fiquei 2 anos para esquecê-la. Eu voltei para Vitória, ela foi para a terra dela, depois foi para a Europa, e tinha vez que eu falava, será que eu não estou sendo muito radical? De repente eu tô querendo ser muito santo. E aqueles questionamentos que vem, né? A solidão bate. Mas nessa história toda, cara, foram 10 anos esperando a segunda bênção. Porque a segunda bênção dos irmãos pentecostais é falar em língua. A minha segunda bênção era o casamento. E foram 10 anos certinhos. Até que eu voltei lá de São Paulo, da igreja aqui. Aí abri uma oficina de bicicleta, fui trabalhar. E nesse meio tempo, daí talvez algum tempo, a família da Kátia chegou pra igreja. Fui convidado para pegar o aniversário de 15 anos dela, mas nunca imaginava que eu ia namorar com aquela guria um dia, né? Você já tinha quanto? Ela com 15 e você com? Ela com 15, bota 16 a mais aí. Viu, Renato? Você tava no seminário e ela tava nascendo, né, cara? Quando eu tava com 16 anos, ela tava nascendo, velho. Por isso, depois que eu fui entender a vontade de Deus, olha aí, galera. Eu tava lá desesperado, orando, e Deus tava preparando, eu tava criando ainda a mulher que ia casar comigo. Pois é. Nossa, é mesmo. É curioso isso, né, cara? Isso é interessante, né? Isso foi em 91 que eu voltei, dezembro de 91, eles chegaram pelo meados de 92 na igreja. A gente foi namorar em 96. 95, que a gente casou em 97. Não, foi em 96 a gente começou a namorar. Fui vender uns livros pro pai dela e começamos a bater um papo lá naquele dia. Sei lá, senti um esquema, acho que dá jogo aqui. Mas tinha esse lance da idade, né? Eu fiquei falando, não, isso é uma loucura, deixa isso pra lá, tá viajando. É uma mocinha só. Uma criança dessa, toma vergonha na cara, seu papa anjo. Mas veio uma colega minha, olha só como é que Deus faz as coisas. Tinha um colega lá do seminário, o nome dela é Ana Lúcia, mas é mais conhecida como Lulubel. E ela veio num encontro da IDMTC aqui em Guarapari. Aí ligou, Jade, estou aqui e tal, vamos. A gente se encontrou, fui lá, a gente veio aqui em Vila Velha dar umas voltas e tal. E ela perguntou, e aí, cara, nada ainda? Eu falei, Lulu, tem um lance aí, mas é meio aquele esquema, né, menina muito nova. Ela falou, nova quanto? Eu falei, tem uns 16 anos aí de diferença e tal. Mas e aí, você acha que ela tá assim? Eu falei, eu acho que tá. Aí ela me deu um sabão, falou bem assim, toma vergonha nessa cara, nego, você tá orando esse tempo todo e agora vai amarelar? Deus pode estar abrindo a porta aí. Nossa, ela me fez eu prometer a ela que eu ia, pelo menos, ficar aberto, né, porque eu tava totalmente fechado. E daí, com esse empurrão da Lulubel, eu perdi um pouco daquele preconceito, né? E aí, Deus foi abrindo as portas. Eu sei que a gente, namoro e casamento, foi 1 ano e 4 meses. Eu pedi a Deus, Senhor, eu vou esperar o tempo que for preciso, mas na hora que aparecer a Margarida, abre os caminhos, não tem? Não vou me embaçar não, né? Deixa fluir. E foi assim que aconteceu, cara. Mas esses 10 anos, hoje a gente fala, mas teve um momento que foi assim complicado, né? Porque a gente é humano, a gente tem dúvida, nenhuma pessoa tem 100% de certeza o tempo inteiro. Essas meninas que apareceram eram meninas boas, duas estão até no ministério hoje, mas de uma forma ou outra Deus sempre jogava areia na farofa. E na hora certa ele deixou a pior parte de esperar em Deus, né? Ou esperar qualquer coisa, mas nesse caso esperar em Deus é que quando a gente olha pra trás, a gente sabe, que legal, Deus preparou, colocou a Adri no meu caminho, colocou a Kátia no seu caminho. Mas exatamente, no momento, você não tá enxergando lá na frente ainda, você não tem a mínima noção do que tá por vir, né? Pode ser que apareça amanhã, ou pode ser que não apareça, quem sabe. É verdade. Pode ser que Deus tenha um propósito diferente pra sua vida, de ser solteiro. Vocês acreditam nisso, por exemplo? Que Deus pode ter o propósito de ser solteiro? Possibilidade. Você tava aberto? Tá, vou falar, se o senhor me quer solteiro, me dá condições.
sonho de ser solteiro, porque por enquanto eu não sinto que é pra mim ficar solteiro. A minha esposa foi uma coisa mais ou menos assim. Pô, chegou tarde de 30 anos, eu não sabia o que fazer. Tava solteira um tempão, aí os líderes dela, os pastores, estavam dando livro pra ela de você pode, não precisa de um homem, você muito legais. Muito engraçado, cara, muito engraçado. Cara, porque eu não quero desesperar ninguém aqui, mas a mulher quando chega aos 30 anos solteira, ela já fica bem preocupada, né? E talvez pro homem não seja assim. E é tão novinha, né, amor? 30 anos, né? Mas acho que é mais pela sensação de... Mas é pressão também, cara. Mas da sociedade, sei lá. Acho que é mais pela sensação de estar chegando ao fim, talvez, da minha idade fértil. Não sei se é verdade isso. Mas tá cada vez mais perto do fim da idade fértil, né? Da menopausa, sei lá. E quando que vai aparecer a tampa, né? Da minha panela? Meu lance também é cada um. Tem gente que tá até bem intencionada. A senhora chegou pra mim um dia, uma senhora já. Sei não, esses rapazes que não namoram, que não vê eles conversando com moço. No mundo de hoje, né? Oi, mano. Você tá pensando que eu sou gay, mano? Pode ficar tranquilo que eu não sou, não. Mas cara, tem essa também, né? Eu ficava na minha, cara. Eu falei, bom, não vou ficar aqui. Lógico que a gente você tá sempre atento aos movimentos e tal, estratégicos. Mas eu não ficava aí desesperado, porque tem uns caras que eu conheço, e umas caras também, que ele faz disso o ano Borogodó, só pensa nisso, vive isso e só vive murmurando. Eu botei na mão de Deus e procurei descansar o máximo possível. Quando eu ia num acampamento, lógico que eu queria conhecer as meninas, conversar e tal, mas não pra começar a namorar logo no acampamento, por exemplo. Pra mim não passava essa possibilidade. Eu conheci uma menina no acampamento, num retiro, alguma coisa assim, e começar a namorar com ela. Uhum. Porque normalmente só começa e daqui a pouco tá acabando de novo, né? A questão da mulher também é porque 30 anos pesa muito a questão da beleza, né? Quando tá com 20, tá com o rostinho certinho, bonitinho, aos 30 já começa a aparecer ruga. É difícil não ter no meio cristão a invasão de coisas do mundo. Então, uma das referências é beleza, né? Todo cristão tá orando pra Deus, me manda isso, me manda aquilo. E na listinha de pedidos me manda uma moça linda, porque... Sabe? E a mulher é a mesma coisa. Porque querendo ou não, isso influencia. O último requisito, né, cara? Beleza, porque é a única coisa que não fica quando você tá velho, né? O caráter vai ficar pro resto da vida. Exatamente. O sentimento, tudo que envolve o interior vai ficar pro resto da vida. O exterior vai se deteriorar. Eu acho que uma das coisas mais tristes que pode ter num casamento é quando a pessoa casa assim, poxa, casou com aquela moça linda, ou a moça casou com um cara lindo, e tá todo feliz, tá todo mundo feliz, e aí, né, é igual maracujá, né, quando ele tá novinho ele tá bonitinho, depois ele começa a enrugar, começa a acontecer essas coisas todas, mas só e aí não tem conteúdo. Gostoso do mesmo jeito. Aí... Falou, filósofo, Adriano. Ô, padre, desculpa. Se o maracujá tiver estragado, se o maracujá não tiver nada dentro e ele tá novinho, ele é bonito. Aí depois, na hora que você vai abrir ele, não tem nada. Então aí você tem aí, vamos supor, casa aí com 20, 25 anos, sei lá aí, né? Depende do uso de Renil, Botox, essas coisas, dá pra alongar um pouco a história. Caso contrário, aí, sei lá, uns 35, 40 anos, a pessoa começa a pensar em outras coisas. Você não tem só aquele foco em beleza. E aí, você vai conversar com a pessoa e você não aprofunda em nada, você não conversa nada, fica só numa questão superficial. Então a pessoa que você se relaciona, ela é uma pessoa, você percebe que é uma pessoa totalmente fútil, que só se preocupa com bobagens, e as coisas realmente importantes da vida ela não se preocupa, sabe? Essa questão assim é até interessante, porque essa questão de procurar pessoas, eu faz 4 anos que eu sou cristão, e eu sempre fui uma pessoa de namorar. Eu nunca, acho que pouquíssimas pessoas eu fiquei uma vez só na minha vida, e ainda assim quando eu fiquei foi porque não teve condição de continuar, porque era pra pessoa de fora, alguma coisa assim, era uma moça de fora, ou porque realmente achei que ia dar certo alguma coisa, mas não deu. Eu procurava uma coisa a mais, às vezes eu já fiquei assim, às vezes os colegas até tiravam onda de mim, né, porque eu nunca me preocupei
preocupei muito com beleza, sabe? Mas a pessoa tinha que ter um papo legal, sabe? Não tinha que ter um papo legal, tinha que saber conversar, porque, beleza, você tá ali junto com a pessoa, primeiro mês, segundo mês, sei lá quanto tempo, né? Aquela paixão, aquele fogo. Aí depois você começa a pensar em um futuro junto. E aí você começa a perceber que todo aquele fogo lá que passa e a paixão vai se transformar em amor e se consolidar, você vê que não tem nada ali. Você começa a perceber que a unha que a menina tinha debaixo da terra, que você achava muito linda, já não é mais tão linda assim, sabe? A terra debaixo da unha. Eu tô dizendo assim. Eu fiquei imaginando. Aquele defeito que você achava. Né, aquele defeito que você achava lindinho quando você estava apaixonado, já não é mais tão lindinho. E aí fica complicado, sabe? E talvez seja por isso que é tão difícil, que as pessoas hoje reclamam tanto, principalmente os jovens solteiros reclamam tanto, que é difícil encontrar alguém pra namorar sério. É lógico que a beleza, você vai ver, a primeira coisa que você vê é o exterior, é o que o Juliano tá falando, mas às vezes um embrulho muito bonito, quando você vai abrindo, lá dentro não tem nada, é verdade isso. E uma das coisas que é mostrado hoje no Ciantena é que o namoro é tempo pra você conhecer a pessoa. E se conhece é conversando, né? Beijando e olhando, é conversando, é batendo papo. Você vai ver aí o caráter. É isso que revela o caráter, é na conversa, né? no dia a dia, o comportamento, as reações. E tem casais que, por exemplo, eles têm problema, eles não sentam pra conversar. Dá um beijinho, tchau, tchau, pô. E quando casa não tem essa de tchau, tchau, vou pra casa da mamãe, você vai pra casa do papai. Tem que resolver, né? E se não começar logo, isso que o Juliano tá falando é muito importante. É conversar, é se conhecer, fazer coisas juntas. Quem, por exemplo, é cristão, desenvolver o ministério junto, ver se a outra pessoa realmente tem. Porque hoje não basta ser cristão. Tem muito crente fajuto aí, né? No meu tempo também já tinha. A pessoa é crente, mas não tem compromisso com Deus. Não tem compromisso com os valores do reino. E isso também, no futuro, vai dar zebra. E quanto a essa questão da beleza, né? O camarada casa com aquela gatinha, torcendo pra ela nunca mudar, e ela muda. Já ela casa com o cara e fala assim, eu vou mudar esse camarada. E quanto mais passa o tempo, mais ele vai piorando, né? Sobre esse lance da beleza, eu penso numa parada no seguinte: por essas e outras que muitas vezes a corte, como já foi falado aqui no podcast, dá certo, porque as pessoas não adianta ter a beleza, que a pessoa vai ter que conversar com a casa da corte. Por isso que a gente quer dar certo. Eu não sou eu não apoio tanto assim a corte, namoro em corte, mas por essas outras que também dá certo. E outra coisa também é a internet. Muita pessoa confia na internet pra poder conhecer alguém por causa disso. Porque tu vai conhecer primeiro a mente da pessoa, porque tu tem que conversar com ela primeiro. Vai depois você encontrar e tal e ver. Claro, tem gente que depois que conversa, aí vai olhar e ver que não tá de acordo com os padrões, assim, entendeu? Padrões de curvas, assim. aí já muda o carro, né? Mas realmente a internet é uma coisa muito boa pra você conhecer as pessoas. Porque tu vai conversar com ela primeiro, pra tu conhecer o que é a mente dela, o que tá na cabeça dela, o que ela quer e tal. Se ela quer dominar o mundo, se ela quer só dominar, entendeu? É isso. É interessante esse lance da internet mesmo. Porque as pessoas conseguem se esconder na internet, mas chega um ponto que não tem mais como ela manter um personagem, né? Dependendo do grau de intimidade que você cria com a pessoa. Eu lembro quando eu comecei a conversar com a Adri, o que mais me cativou nela foi realmente o jeito de ela se comunicar, né? A gente trocava e-mails, assim, imensos, né? E não tem como você fingir muito num e-mail grande, né? Você coloca um pouco de si naquilo que você tá escrevendo, então você acaba conhecendo melhor a pessoa mesmo, realmente. É claro que nunca substitui um relacionamento pessoal, mas conversas longas, com certeza vão mostrar mais por dentro da pessoa do que simples beleza interior, né? Isso que o Jabesmar falou, eu queria até perguntar pra todo mundo que tá participando aqui, e muitas pessoas, assim, eu sou muito feliz no meu casamento, eu acho que todo mundo percebe isso de longe. Oh, lindão. A gente deu... Pra vocês que estão só ouvindo e não viram, a gente deu aquela olhadinha apaixonada agora e tombou a cabecinha, sabe? E piscou o olhinho. Muitas pessoas perguntam pra mim assim: ai, Dri, mas assim, quando você namorou, conheceu outros rapazes, você pediu pra Deus, não pediu? Você não orou e pediu pra Deus? Eu falei, pedi. E como que você sabia que não era aquele fulano e que era outro? Que era o Paulinho, assim, como que você teve certeza? Eu não consigo explicar direito, mas eu sempre tive certeza absoluta de que era o Paulinho. Desde quando a gente começou a namorar, eu senti isso, igual eu fiz na minha abertura. Eu realmente fiz uma lista
lista. Eu até conversei com as minhas primas no final do mês retrasado. Ixi, ficou confuso. Mês passado. Eu não sei que dia que foi. Que eu fiz uma lista mesmo. Eu falei, senhor, eu quero muito casar com um cara que tem que ser assim, 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 assim. E fui falando um monte de coisa. Meu irmão até falou pra mim, Adriana, você nunca vai achar um cara assim. Como que você quer um cara crente, bem-humorado, inteligente, mas que use roupa legal? Não vai dar, o cara vai usar camisa polo. Meu irmão acertou em cheio, hein? Meu irmão zoou demais. Ele falou que eu nunca ia achar um cara mas camisa assim. polo por dentro da calça. Por dentro da calça. Mas nunca Seu ia irmão é casar. profeta, Diana? Vou falar uma coisa aqui. Brincadeira. Mas é só assim pra concluir. Eu orei pra Deus, eu confiei, eu deixei nas mãos dele. Eu falei, não, senhor, mas quando aparecer, toca no meu coração e fala, é ele. E é isso que aconteceu. Eu tive certeza que era o Paulinho. O Paulinho também fez uma lista que eu sei. É mesmo, amor, você não me contou isso. Claro que contei. Vamos listar. Vamos lá. Vai, Como assim você sabe, Marcelo? Porque naquelas noites, conversando lá na sua casa, você já me contou isso. Ai, conta aí, Marcelo. Não, mas é. Depois de alguns campeonatos. Piada totalmente interna. Nem fale. Tá, vamos lá. Então, eu também, eu comecei a namorar, a primeira namorada eu tinha quase 20 anos. E até essa idade eu nunca tinha nem beijado, eu tava esperando mesmo, assim. Olha só, revelando pra todo mundo o segredo mais íntimo. Mas isso era BV, né? Eu era BV até quase 20 anos. Mas eu tenho orgulho disso. Na época, assim, eu ficava constrangido, né? Eu não estaria falando pra todo mundo, eu nunca beijei, né? Mas hoje eu tenho orgulho de saber que eu esperei o momento certo e tal. Essa espera até 20 anos pra um jovem, né, é complicada, porque a idade passa mais devagar pro adolescente, né? Depois que a gente passa dos 18, que a idade dispara, né? Mas até os 18 passa bem devagar. E cada ano que passava eu não arrumava um namorado, não encontrava a pessoa, eu ia ficando mais preocupado, mais angustiado. Mas graças a Deus ele nunca deixou eu tirar a visão do lugar, né? Que é o que muita gente tenta fazer, né? Dar uma ajudinha pra Deus, né? Vai buscar onde Deus não quer que você vai buscar e acaba se frustrando invariavelmente porque não é a vontade de Deus. E ele me permitiu conduzir isso de maneira sensata pra chegar no objetivo final. Tô falando igual pastor. Mas quando você começou a namorar comigo, você teve certeza de que eu era a sua resposta de Deus? Tive. Então tá bom. Próximo, responde. Tive sim. Não, eu tive sim, claro. As coisas foram se comprovando, né? A gente já contou nessa história. Mas as coisas foram se comprovando. Cada dia Deus ia mostrando que era isso mesmo que Ele queria pra minha vida. A minha história é muito longa, assim, né? Longa até demais. Eu acho assim que... botar um final nessa história, né? Vai pôr, cara. Não, tá marcado. Você tá desinformado, já tá desinformado. Peguei boiando Sim, mesmo. Eu vou casar mês que vem, Javismar. Amém. Os anjos todos levantaram as asas. E eu tenho assim consciência. Glória a Deus! Que eu não esperei tanto não, assim. E eu sei que eu quis dar uma ajudinha pra Deus também. E a história é muito longa mesmo, assim, porque eu era muito novo, assim, pra namorar, mesmo tendo 18 anos. Eu era bem imaturo, assim. Só que eu gosto de saber hoje, assim, que de verdade, assim, eu sei que hoje a gente tá com maturidade pro casamento, com convicção, sabe? Deus agiu com graça mesmo, assim. Eu achei bem legal. Mas eu era bem, assim, preocupado com isso também, sabe? Eu era sempre patão, nerdão, e nunca ninguém curtia, assim. Tímido, além de tudo, né, cara? Muito além de tudo tímido. E a Nara fala, cara, que eu era mesmo jeca, assim, e ela não sabe como que ela foi namorar comigo e tal. Ela tem um dom de misericórdia, irmão. Pois é. E a Nara também, vamos respeitar, hein?
Como assim? O elogio pras meninas fica por conta da Adri hoje. Ô, louca, a Nara é muito bonita, cara. Eu lembro quando eu fui conhecer o Paulinho, ele foi me falar, Marcelo, Adri, eu vou te falar que o Marcelo namora com a Nara, mas é escondido, você disfarça, tá? Cara, quando eu conheci, eu falei, nossa, aquele mulherão, a namorada dele. Foi engraçado. Subestimou o cara, olha só, falou que como é que o cara consegue ter uma parada dessa? Não deixava barato. Pois não é. deixava. Não deixava. Ela é mó bonitona, você tem que ver. Mas eu também não mereço a mulher que eu tenho, cara. Ela é demais, demais. Oh. Muito legal tudo que a gente tá falando, é muito interessante. A gente gosta de falar de como nossas expectativas foram atingidas e como nós somos felizes nos nossos relacionamentos e casamentos. Mas o público que tá ouvindo esse podcast, a maioria deles é de solteiros. Ai, que querendo dicas e conselhos. Ai, vocês estão rindo? Por que vocês estão rindo? Porque a Adriana falou que dó. Que horror. Então, eles estão esperando dicas e conselhos pra chegar onde nós chegamos, né? E como eu falei, muitos deles estão naquela fase de que estão solteiros mesmo, sem namorado, sem namorada, e que, como todo ser humano normal, não consegue enxergar o futuro, né? Consegue esperar em Deus, mas não consegue enxergar o futuro. Eu queria saber quais as dicas que a gente pode dar pra esse pessoal aí que ainda não encontrou a costela perdida, a tampa da panela e por aí vai. Uma dica que eu já queria dar, assim, que o pessoal pode torcer o nariz um pouco é: obedeçam seus pais, sabe? Ouçam os pais e respeitem os pais, porque é muito claro perceber muitos relacionamentos que se transformam em casamento e que não dão certo por causa da falta da bênção dos pais. Isso pode parecer, assim, algo que não é muito sério, mas Deus determinou uma autoridade muito grande dos pais sobre os filhos. Então um casal que se casa e não tem a bênção dos pais pro casamento, já começa, assim, em desvantagem com qualquer outra pessoa que tem as bênçãos dos pais, mesmo se não for um casal cristão. Tem um pastor que tem um trabalho específico com famílias. O ministério dele produz um curso para casais. E ele fala que a filha dele, teve uma vez um rapaz que queria namorar com ela, e a filha dele falou assim: faz o seguinte, vai e conversa com o meu pai. Se ele aprovar, nós conversamos. Nem aceitou o namoro com o cara, mas conversa com meu pai primeiro, que meu pai quer o melhor pra mim. Se ele aceitar, se ele achar que você é uma pessoa que serve pra estar comigo, então eu vou conversar com você e nós vamos ver se a gente se acerta ou não. Eu achei muito interessante. Eu quero uma filha assim. Mas assim, ele tem um trabalho todo com essa questão familiar. Eu achei muito interessante, porque há não muito tempo atrás, as coisas eram bem diferentes do que é hoje, né? Nós falamos um pouco disso no podcast anterior. Antigamente, os filhos respeitavam os pais, né? Os pais davam direção e os pais tinham autoridade sobre os filhos. E hoje a coisa mudou muito. E nós vemos muitos relacionamentos. Eu tenho pessoas conhecidas aí que estão com relacionamento destruído exatamente porque de tanto pai falar, de tanto mãe falar, não tem a bênção. É muito sério isso. Eu acho que pai é pai, mesmo pai, se o cara é crente, o pai dele não é, pai é pai. A Bíblia diz que os filhos devem ser submissos aos pais. Porque se você casa contra a vontade, você pode até gostar e tal, eu acho que se Deus quiser, ele vai mudar o coração do pai. Provérbios 21:1 diz: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Então, se for de Deus, não tem coração de pai, não tem coração de mãe, ele vai mudar, entendeu? Você vai começar de repente, Deus está usando o pai descrente para dizer: olha, esse namoro não é da minha vontade. Como ele usou Nabucodonosor, chamou Ciro de meu servo. Então, Deus usa quem ele quer. Qual a importância de seguir a orientação dos pais? Eu conheço um caso lá de um rapaz de Atibaia, ele no caso dele, o pai da moça não queria porque ele é negro. E ele esperou e conversou com a menina e falou: então a gente não vai namorar. E passou um tempo, ele falou: eu gosto de você, você gosta de mim, mas nós vamos esperar até seu pai permitir. Isso foi mais de 2 ou 3 anos. O pai era redutivo porque o rapaz era negro. Até um dia, e eles se encontravam na igreja e falavam: vê, você ainda gosta de mim? Gosto sim, estou namorando, estou orando. E conversavam como amigos, mas não namoravam. Um dia o pai dessa moça foi lá em São Paulo, numa grande empresa lá, conversar com o presidente da empresa, o dono. E esse homem começa a rasgar elogio. Rapaz, apareceu aqui um jovem, uma pessoa responsável, e começou a elogiar uma pessoa
E esse pai, ele ouvindo, ele nunca ia imaginar na vida dele que aquela pessoa que o homem estava elogiando, que disse que aquele rapaz tinha perspectivas ali na empresa, que era um rapaz novo, mas responsável, de caráter, honesto e tal. E quando ele falou, mas queria conhecer esse rapaz. E o grande empresário vai apresentar para ele, fala, fulano de tal. Era exatamente o camarada que ele achava que não dava para namorar com a filha dele. Que legal, hein? Nossa, então, que história bonita. 3 ou 4 anos que eles esperaram, ele podia ter casado com essa menina antes, começado a namorar, eles eram maior de idade, isso é interessante, eram maior de idade. Mas ia ter um problema que não ia deixar Deus trabalhar. E Deus, como Deus trabalhou, até onde eu pude saber, esse pai caiu todas as barreiras, chegou em casa e falou, minha filha, olha, eu estava errado, eu fui racista, e hoje esse homem também é crente. Então, olha, que legal, cara. Entende? Deus usou isso para um objetivo maior até, né? Às vezes a gente quer ajudar Deus, eu ouço muito esses jovens quando eu vou dar estudo sobre namorar, mas o meu pai não é crente, ele não sabe a vontade de Deus. Mas Deus, eu sempre uso esse versículo, Provérbios 21, Deus, ele inclina o coração que ele quiser para onde ele quiser. Sem coração duro com Deus. Se for da vontade dele, talvez não vai ser na hora que eu quero, mas na hora dele vai acontecer, vai rolar. Eu queria jogar uma dúvida aí. Eu queria saber o que vocês acham. Deus, ele escolhe a cada metade da pessoa, ele que define quem vai ser, ou a gente acha essa pessoa e ele diz que se é boa ou não, se pode ou não pode, ele abençoa sim ou não. O que vocês acham? Eu vou acrescentar ainda mais. Você acha que existe uma pessoa certa para cada cristão? Não. Ou existe uma gama de pessoas que Deus fala, você pode escolher qualquer uma dessas que está dentro da minha vontade? Eu sei que essa é uma discussão antiga. Tem muita gente que... Como? Um aranha, o particular entre várias. Mas é só uma, cara, é só uma. Uma delas, faz igual o Jabesmar, ora com 3. Droga. Ora com 3. Cara, uma de cada vez. Assim, será que a galera sabe o que é isso? É orar? Orar com a menina e tal? Seria bom explicar. Seria legal deixa explicar. eu falar uma coisa antes disso. Essa é uma história muito triste. Eu acho que eu sei o que você vai falar, Marcelo. Eu sei uma história muito triste disso, cara. Um irmãozinho muito assim na boa intenção, gostava de uma moça, chamou ela de lado e falou, vamos orar? Por quê? Não, por favor, vamos orar. Mas ele queria orar naquela hora, assim, né? Essa era a diferença. Ele chamou ela pra conversar com intenções de pedir ela em namoro, mas antes de mais nada, ele pediu pra ela orar, sim, no lugar que eles estavam, né? Isso. Então, caramba. E aí, Marcelo? Daí aconteceu o pior, né, pra ele, infelizmente, né? Ela falou não. Falou não quero nem saber, e ele ficou lá. Era muito cruel. Pelo menos ele orou. Do lado bom da vida. Não, ele quis orar, nem orou, né? Porque ela falou não. Nem orou? Não, ela falou não pra oração. Mas ela queria namorar? Não, claro ela não queria. Só que assim, ao invés de ele chegar e conversar, porque ela já tava com a intenção de não namorar. Então ele foi trouxa. Marcelo. Mas ele ainda não sabia disso, entendeu? Então ela que foi certa. Não, eu faria a mesma coisa. Como mulher cruel. Pegou o cara que tava namorando a menina, tinha 3 anos. O dia que ela descobriu, ela terminou com ele. Não, o lance de namorar é o seguinte. De orar. De orar, né? Como que é esse esquema, né? Vamos orar, né? Você começa a menina e bate papo, você chega pra lá do jogo, fala, olha, eu tô interessado em você, eu gostaria que a gente orasse pra ver se é da vontade de Deus. De repente, ela fala assim, não tô com vontade de orar agora não, cara, você vai orar sozinho. Ou então ela fala, eu também tô interessado, vamos orar então. E aí esse tempo é pra oração mesmo, é pra conversar, pra buscar a vontade de Deus. E, no meu caso, né, a gente até às vezes estudava a Bíblia junto, e Deus ele dava a resposta, e agora tem que ter peito pra encarar a vontade de Deus. Né? Nossa, mas do jeito que os jovens estão agitados hoje em dia, vai ser como hoje é geração instantânea, né? O cara orou 3 dias, já acha que... Se orar 3 dias, né? Tem umas orações também que são, né? Que são imediatas, né? Juntam os dois pra orar, aí eles começam a orar assim, né? Aí, né? Porque aí, né, no meio pentecostal, oração é em língua, né? Então, você não pode. Não é de língua, é em língua. Não, é em línguas e tal. Aí tá orando ali, os dois juntos ali, aí a moça já ora lá, né? Me canta que se me leva. E aí o cara já ora do lado, ripa lá pra trás.
Você vai apanhar, cara. Não, mas Paulinho, essa pergunta aí, se Deus tem uma pessoa certa pra... Eu não sei, cara, porque todas as duas respostas são complicadas, né? Se Deus tem uma pessoa certa pra o Joãozinho, ele tem a Maria, não há outra possibilidade. Fica parecendo mais um determinismo, né? E determine a bênção. Tá determinado, então você não precisa orar, você não precisa buscar, não precisa nada, porque Deus já tem aquela pessoa, afinal de contas, na hora ela vai aparecer. E eu acho que não é muito por aí não, viu? Eu também não acho não, porque nós temos o livre-arbítrio, né? Na verdade, Deus já sabe quem vai ser, mas nós não sabemos, e nós temos o livre-arbítrio, né? Não tem como a gente surpreender Deus, porque além da onisciência, Deus tem a presciência. Então ele já sabe o que vai acontecer, só que nós não sabemos, então nós precisamos de nos relacionar, nós temos a nossa vida. Eu creio assim que se a gente orar, Deus responde. Você está interessado numa pessoa e aí você ora a Deus e pede uma resposta para ele, com certeza ele vai responder. Claro, se você orar com fé, né? Se não for só para cumprir tabela. Mas se você orar com fé, Deus vai responder. Mas ainda tem uma outra questão que é a seguinte: você pega, por exemplo, casais, um casal não cristão, em que a moça fugiu de casa para casar com o cara porque o pai quase matou o cara. Sabe aquelas situações totalmente complicadas? Em que não tem aprovação dos pais, nem dos pais da moça, nem dos pais do moço, eles estão casados e Deus ainda pode transformar tudo isso em bênção a partir do momento da conversão dessas pessoas. Então, essa questão só de determinismo, de falar assim, tem e pronto, e é tal pessoa, então eu fico pensando às vezes assim, por que sempre essas pessoas moram perto? Muito difícil morar longe, né? Por que Deus então não vai escolher, por exemplo, uma pessoa do Nepal para casar com uma outra que tá na China? Não, na China não, aqui no Brasil é mais longe ainda. A China do lado. Bem que a China é grande, né, cara? Mas você viu que Deus teve que permitir a criação da internet pro Paulinho conhecer a Adriana, né? Tem essa, cara. Então. É verdade. Se eu tivesse que conhecer a Adriana, se só existisse ela pra minha vida e não existisse internet, tinha que inventar algum acampamento aí pra gente se encontrar no meio do caminho, né? Mas aí, então, mas se fosse essa questão de determinismo, ia acontecer alguma coisa que vocês iam se encontrar. Mas eu não acredito muito nessa questão dessa forma, não. Eu vejo assim, a presciência de Deus. Deus já sabia, antes dele me fazer, que eu ia me casar com a Rosana. Mas eu não sabia. E foi acontecendo uma sucessão de fatos. Até acontecer aí, né? E amanhã eu faço 3 anos de casado. Oh, que bonito. Você nem casou ainda, já tá fazendo 3 anos. Casamento maravilhoso e abençoado. Juliano. Não, cara, eu já sou casado. Agora. E a Rô também, hein? A Rô é linda também, hein? Eita, alguém pode falar que a minha esposa é linda também, por favor? Olha o silêncio. Eu sou suspeito pra falar que a Rosana é linda. Bom, aí, né? Sabe como é que é? A Adriana tem muita simpatia. O importante é que tem saúde. Ela é muito simpática. Deixa eu ter o poder da faca. Eu vou fazer um... Você é linda, Adriana. O importante é que tem saúde. Nem isso tem. Gostaria de dar algumas dicas de como você chegar à pessoa. Ah, lá vem. Não vem com a IOU, não, por favor, que essa é de crente. O IOU é clássico, pelo amor de Deus. Nossa, cara, que coisa mais tosca aquele IOU. Não tem nada de cristão naquilo, cara. O que é isso? Fala aí. Você vai tomar o IOU. Não, deixa ele concluir. Deixa Quem quiser saber o que é o IOU, vai ter que escutar o podcast número 6, que está no link do post. Beleza. Não, eu acho que resumindo, sem exaustão nenhuma, assim, eu acho que a mulher ideal, o homem ideal, o parceiro ideal, tá não naquele do tu querer achar, naquele de você vai encontrar, mas tá na vontade de Deus e não na sua. Você vai encontrar se Deus quiser, se Deus marcar, se Deus fizer tudo. Ele que vai marcar pra você o encontro de vocês, ele que vai escolher as palavras pra você, então não adianta tu ficar correndo atrás, você querer ficar desesperado, não vou conseguir ninguém, ou então eu
vou conseguir sim. Não adianta você ficar, acho que não rola, porque quem decide não é você, porque Deus sabe de tudo e já programou tudo na tua vida. Ele é um grande programador, tem que ver, mas sem tanto. Mas ele... eu acho que não adianta a pessoa ficar assim desesperada por causa disso. Quem tá ouvindo que é solteiro, é aquela mesma coisa de sempre. Espere em Deus. Mas se quiser tentar dar uma ajudinha pra Deus, não faz isso não, pelo amor de Deus, tu vai tomar um papo na cara. Dolorido, cara, dolorido. A palavra é fé, então, né? Exatamente. É confiar em Deus, é confiar que ele tem tudo sob controle, né? E pra tudo na nossa vida, né? Exatamente. A palavra é fé, mas a palavra que a pessoa que não quer ouvir é encalhado, entendeu? É uma palavra que não é legal. Verdade. Vamos parar de usar essas palavras que ofendem bastante. Quem já passou por isso sabe muito bem. É verdade. Tá namoradeira, Adriano? Pois é, essa voz de sofredor aí. Já vai doeu meu coração agora, isso é verdade. Quem casou com 37 sabe o que são essas palavras. Como anima o coração dos irmãos. Sabe o que eu falava quando o pessoal falava que eu estava encalhado? E é sério, eu dizia, é melhor ficar encalhado sozinho do que encalhar dois, porque tem alguns colegas meus que quiseram resolver a coisa e eu preferia ser solteiro do que viver a vida que eles viviam como casais, porque literalmente estavam dois encalhados, como são cristãos, não queriam se separar porque sabe que é errado, porque quiseram passar na frente de Deus. Então o meu conselho é esse: o pessoal te chama de encalhado, de encalhada, não esquenta não, é melhor você ficar encalhado sozinho do que casar com a pessoa errada e ficar encalhado a dois, é muito mais complicado. E depois, para consertar isso aí, a misericórdia de Deus, a graça dele são imensas, mas no meio do caminho tem muito sofrimento e tem gente que infelizmente não vive bem o resto da vida. Conheço casos de velhos que viveram a vida inteira sofrendo por causa de um passo errado lá atrás, né? Quando a gente é meio inconsequente, né? Quando é novo, acha que lá no futuro vai dar tudo certo, mas eu podia citar aqui um monte de casos de gente que deu certo, alguns que acertaram, né? Mas a boa parte até hoje sofrem, alguns morreram sofrendo. Que triste isso, né? Não tente ajudar Deus. Exatamente, isso é uma coisa pra gente ficar muito alerta mesmo, né? De buscar a vontade de Deus acima de tudo, porque quando a gente tenta dar os nossos passos sem Ele do lado, a frustração é quase certa, né? Porque o relacionamento, mesmo quando é dentro da vontade de Deus, quando você fez tudo certinho, tem problema. Isso aí, o casal que diz que não tem problema porque eles não conversam, não se comunicam, ou um deles se anulou como pessoa. Mas são problemas resolvíveis, né? Não é aquela coisa que é crônico, é sempre, vive com problemas, vive chateado, vive aborrecido a vida inteira. E isso chega uma hora que a pessoa, ela morre por dentro. Ela vai murchando, tá junto, porque às vezes não tem jeito, às vezes por causa dos filhos, ou por causa do que o pessoal da igreja vai falar, e não estou aqui dizendo que tem que separar, casou, tem que procurar viver bem, mas é complicado você começar uma coisa errada e depois dar certo. Normalmente vai, às vezes, conserta. Eu estou dizendo, Deus ele tem poder, a palavra dele transforma, mas é muito sofrimento que podia ser evitado na vida do casal e na vida dos filhos, né? Dos familiares, e da igreja, e do presbitério, dos pastores. As consequências, às vezes, são complicadas mesmo. E assim eu encerro minha participação hoje. Câmbio ou desligo, falei. Tá aí então mais um programa da nossa série Relacionamentos, né? Há 4 programas atrás a gente falou sobre namoro cristão. Hoje a gente voltou um pouquinho para aqueles que procuram um namorado, procuram uma namorada, alguém para passar o resto da vida juntos. E fica aí a promessa do próximo programa, que é sobre casamento. E a gente só vai esperar o Marcelo casar, ver se vai ser direto mesmo do meu casamento. É mesmo, a gente podia fazer uns takes no casamento dele. Verdade, cara. Não, vamos deixar passar tipo um mês, assim, pra ele ver. Não, a próxima semana a gente já vai visitar ele, amor. Deixa eu crescido, caramba. Vocês viram? Eu não quero gravação do casamento mais. Que horror. Ele é o homem das regras, gente. Pra vocês que querem fazer regra. Eu sou do legislativo. Ele faz regra. Eu vou sortar ele lá em Brasília. Paulinho, eu posso dar um último conselho aí? Ó, o meu conselho tá em 2 Coríntios 6,14. Não existe comunhão entre luz e trevas. Então, espere em Deus, espere uma pessoa de Deus, sabe? Não tenta fazer o seu namoro uma missão ou achar que um dia talvez a pessoa vá se converter. Valeu, Juliano, valeu, Javesmar, valeu, Marcelo, Renato, Dri, valeu, Paulinho.
Hoje foi o recorde de participantes no Só Podcast. Podcast muito gostoso. O Skype aguenta. O Skype aguenta, por enquanto aguenta. No próximo a gente tenta colocar mais um pra ver até onde vai. Mas obrigado mesmo a participação de todos vocês. Vocês não ganham nada com isso. Deus lhe pague. De novo, não é piada, não. Não pode passar a conta aí pra ver o pessoal depositar umas ofertas, não? Falar em mesma piada, quero dar um conselho também. Sejam como os Ibereia. Achei que ia passar o podcast sem falar. Ô Marcelo, você nem convidou pro seu casamento, hein, cara? Eita, vamos deixar isso. Consideração, hein, Marcelo? Na Shin. Tô me sentindo aqui mal. Eu não ia mesmo, mas tudo bem.